Queridos irmãos, que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, e a espiritualidade maior que dirige esta casa, nos inspirem, nos abençoem e transformem este nosso encontro em mais uma ceia espiritual. E que o pão do Evangelho seja novamente multiplicado e distribuído a todos nós aqui presentes. O tema de hoje é a missão de Jesus. Um tema difícil de se falar e ao mesmo tempo fácil, porque é incalculável a missão de Jesus. Mas é difícil porque na nossa condição de espíritos imperfeitos, é difícil falar do Mestre. Jesus não precisa de elogios de nenhum de nós. Mesmo porque nós ainda não temos o conhecimento suficiente para compreender Jesus em sua totalidade. Estamos longe disso. Mas, conforme nós vimos na leitura preparatória de hoje sobre a fé, a proposta da doutrina espírita é nos proporcionar uma fé raciocinada. Que nós realmente sejamos sinceros nas nossas atitudes. Que tenhamos, como diz o Espiritismo, a fé inabalável e não a fé vacilante. Que Jesus seja efetivamente aquele guia e modelo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade, conforme está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Que a nossa fé em Jesus seja como aquela fé dos primeiros cristãos, que iam para o circo cantando, na certeza absoluta que estavam caminhando na direção da vitória pessoal. Então Jesus, como dissemos, não precisa do nosso elogio. Mas, como diz a doutrina espírita, é importante que comecemos a entender Jesus, a ter uma ideia, ainda que pálida, a respeito dele, a fim de que sejamos realmente cristãos, no sentido profundo do Evangelho. Jesus diz que quem quiser ser o maior no reino do céu deve ser o servo. E nós ainda temos uma certa antipatia por servir o próximo. Nos sentimos humilhados, escravizados, servis. Mas os grandes espíritos são servos da humanidade. Deus é o servo supremo do universo. Por quê? Porque eles não precisam de nós. Nós todos precisamos de Deus. E Ele nos serve constantemente. Mas então, para que possamos entender Jesus, a primeira coisa que devemos lembrar é que Jesus é um espírito puro, um espírito perfeito. Quando a gente começa a entender, e lá no Livro dos Espíritos, nas questões 112 e 113, se a gente lê e relê pelo menos umas 30 vezes, nós vamos começar a entender o que os Espíritos falam de um espírito puro. Mas, sintetizando, o espírito puro é aquele espírito que conquistou
o amor e a sabedoria plenas. O amor e a sabedoria plena. A sabedoria é o desenvolvimento pleno da inteligência. Isso que é sabedoria. Conhecimento pleno que abarca tudo. Tudo. O desenvolvimento pleno da inteligência gera no espírito a sabedoria plena. E o desenvolvimento do sentimento, o desenvolvimento pleno, gera então o amor. Então, o desenvolvimento pleno do amor e da inteligência é que vai constituir um espírito puro. E nós precisamos entender isso, que Jesus é um espírito puro. Jesus não foi apenas aquele que veio em nome de Deus revelar a lei de amor, não, veio revelar toda a lei divina. Jesus, ele é o médico dos médicos, o físico dos físicos, o biólogo dos biólogos. Por que isso? Alguém pergunta assim, por que Jesus não construiu pelo menos uma meia dúzia de computadores, um avião, uma espaçonave aqui na Terra? É porque os conhecimentos a respeito disso são conhecimentos intelectuais. Refere-se à inteligência. E esses conhecimentos nós temos que obter por nós mesmos. Para isso existem as escolas, os colégios, as universidades. Para ir trabalhando, pesquisando. Nós pesquisamos o quê? Para buscar a sabedoria. A natureza. A natureza é o infinito laboratório do aprendizado humano. A própria natureza. A ciência humana não sai da natureza para buscar a verdade. A química está aí. A física, a biologia, a geologia, à disposição da humanidade. A mensagem de Jesus é a mensagem do amor. E essa mensagem vem pelas revelações. E se realiza na nossa convivência. É interessante, porque a evolução intelectual, nós realizamos esta evolução na relação entre o espírito e a matéria. Nós acabamos de dizer que a natureza é o laboratório infinito da nossa busca do conhecimento intelectual. Então, a relação entre o espírito e a matéria desenvolve-se conhecimento intelectual. E tem conhecimento moral, não tem? E esse? Como é que ele se desenvolve? A evolução moral. Vou repetir, a evolução intelectual se realiza na relação entre o espírito e a matéria. Só da gente estar no corpo físico, a gente já começa a se desenvolver intelectualmente. Como que os seres primitivos começam o seu desenvolvimento? Na busca da sobrevivência, do alimento, da proteção, dos remédios, do abrigo, e nós vamos evoluindo. O abrigo de um ser primitivo não é igual ao abrigo dos seres já civilizados, porque já evoluímos muito. Mas isso vai se expandindo. Nós vamos saindo do corpo e em nossa volta buscando a verdade intelectual que nos cerca. Precisamos saber que chove, que tem vento, que tem neve, que tem dia, que tem noite, não é assim? Que existe vírus, micróbios, é desse modo, e vamos evoluindo. É por esse processo que ocorre a evolução intelectual. E a moral.
Como é que ela se processa? Olha como é interessante. A evolução moral, ela se desenvolve na relação entre nós, entre os espíritos. Percebe? Começa na família, na escola, né, Zé? No trabalho, nas relações sociais. Nas relações entre nós se processa a evolução moral. Por isso que a lei de amor, ela ama o teu próximo, não é? Não manda amar o celular, o computador, o carro, a casa, não. É, ama o teu próximo, como tu amas a ti mesmo. Então nós estamos treinando o desenvolvimento moral, o sentimento do amor, vivendo. Deus criou a vida para isso. Porque, olha, é na vivência que nós vamos construindo a sabedoria e o amor pleno. É vivendo, não é só ouvindo falar. Claro que se juntam as duas coisas e outras, mas é na vivência, é a vivência que proporciona a sabedoria. Sabedoria não vem apenas teoricamente. Teoricamente nós adquirimos o conhecimento. O conhecimento, segundo Emmanuel, é o primeiro passo para depois chegarmos à sabedoria. A sabedoria vem com a vivência. Por isso Deus criou a vida. Muito bem. Então Jesus é um espírito puro. O que a gente aprende na doutrina espírita? Como é que os espíritos agem? Eles usam as mãos? Não. Os espíritos agem apenas com o pensamento. Lá em livro A Gênesis, ele fala que nós usamos dois recursos: o pensamento e a vontade. O pensamento e a vontade. Através desses dois elementos é que nós agimos. E quando estamos encarnados, temos que usar o corpo. Usar as mãos, os olhos, os ouvidos. Não é assim? Desencarnados, nós usamos apenas o pensamento. Movido, o pensamento é movido pela vontade. Pela vontade. Quando nós compreendemos isso, sabemos que Jesus é um Espírito puro. Por isso o pensamento dele é pleno. Jesus não precisa, mesmo ele estando encarnado, ele não precisava usar as mãos. Quando ele as usava, era para ensinar. O passe, por exemplo, ele aplicava passe. Jesus aplicava passe. E lá na Bíblia se chama de imposição de mãos, que é a mesma coisa. Mas ele não tinha necessidade. Ele parou o vento. Lembra? Quando estava tendo aquela tempestade e os apóstolos desesperados, sendo que iam morrer afogados, ele parou o vento. Jesus transformou água em vinho. Ele mexeu lá nos tonéis. Não. Apenas ele quis. Por quê? Usando o pensamento. Percebe como o ensino da doutrina vai clareando as coisas? Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou mais de 4.000 pessoas. Ainda sobraram 12 cestos. Como que ele fez isso? Ele é o químico por excelência. Jesus curou um cego de nascença colocando lama. Ele cuspiu no chão, fez uma lama e passou no olho do cego de nascença. Foi um dos chamados milagres mais retumbantes que aconteceu em Jerusalém. Esse cego chegou a ser preso, só porque tinha sido curado. Preso e torturado, porque queriam que ele negasse, que ele fosse ele mesmo. As autoridades de Jerusalém diziam: você não é você, você é um parente parecido. E eles tentaram pregar isso na comunidade.
Aí o povo dizia assim, o povo sentia, não, é ele mesmo, a gente conhece ele desde criança, ele já nasceu cego. Ele dizia, sou eu. Foi preso. Os pais deles foram conduzidos ao tribunal para serem ouvidos. Queriam que os pais negassem que aquele rapaz era o filho cego que tinha nascido. E eles criaram uma mentira. Que ele deveria dizer que ele era um parente muito parecido, que não era o cego. Porque esse milagre estava convertendo muitas pessoas em Jerusalém. Agora veja, nós precisamos compreender que o universo é um projeto de Deus, é um programa de Deus. O universo, ele foi criado desde o seu início até o seu término, tudo certinho, que é mais ou menos como aqui na Terra. Os espíritos falam que aqui na Terra é um rascunho do plano espiritual. Eles falam rascunho porque é uma coisa mal feita, em face até das nossas limitações, por conta do corpo físico, por conta do esquecimento passado, e porque também somos ainda espíritos imperfeitos, e a matéria é grosseira. Muito bem. Então vejam, a Terra é só um rascunho do plano espiritual. E lá mesmo os espíritos imperfeitos, pouco adiantados, eles também agem só com a mente. E os espíritos nos ensinam, eles falam, olha, muita coisa acontece automaticamente. Automaticamente. Como aqui na Terra, ainda temos uma porção de coisas automáticas. Por exemplo, como é que a gente sente fome? Ah, vou sentir fome agora. Começa a sentir fome, ou a fome vem naturalmente? A sede vem naturalmente? O sono vem naturalmente? O cansaço? Tudo vem naturalmente. A nossa digestão, assim que a gente ingere, tudo funciona automaticamente, não é assim? Então eles falam no plano espiritual do mesmo modo. Deus supre as necessidades que nós ainda não podemos fazer o autossuprimento. O autossuprimento. Mas é importante compreender essa questão de que o universo é um projeto de Deus. Por isso que a gente ouve dizer o seguinte, nada acontece, absolutamente nada, sem a permissão ou a vontade de Deus. Essa expressão nos diz assim, tudo é preparado, programado. Não dá errado, em outras palavras. Não tem como. Por isso que a gente aprende na doutrina espírita que o nosso destino é a perfeição espiritual. Um dia seremos espíritos puros. E não há como darmos errado. Porque somos obras de Deus. O universo é, portanto, um programa do próprio Pai. E a Terra? A Terra é um projeto de Jesus. Por isso que Jesus é tão importante para nós. Por isso, lá na questão 625, quando Kardec pergunta, quem Deus ofereceu como modelo e guia mais perfeito para a humanidade? A resposta é simples, Jesus. O próprio Jesus reafirma isso quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, diz ele diz isso a Tomé, ninguém veio ao Pai senão por mim. E ele fala isso respondendo a Tomé, porque ele disse, eu vou voltar para o meu Pai. Ele estava anunciando que ia ser morto. E Tomé, desesperado, disse a ele, mestre, pelo amor de Deus, conta para a gente onde fica o caminho para chegar na casa do seu Pai, e a gente vai atrás. Aí quando ele disse, eu sou o caminho, é porque o caminho para se chegar a Deus não é de terra. O caminho para se chegar a Deus
é o desenvolvimento do sentimento e da inteligência. São essas as duas asas que a espiritualidade fala para se chegar a Deus, para voar. É o crescer, é o elevar-se, moralmente e intelectualmente. Então, a Terra é um projeto de Jesus. A Terra não tem como dar errada. Porque Jesus, segundo lá, a questão 113 do Livro dos Espíritos, Jesus, ele é um ministro de Deus. A expressão de ser ministro é aquele que representa o outro fidedignamente. O ministro, aqui na Terra temos ministros, isso não funciona muito bem, por isso que eles falam que aqui é um rascunho, né? O ministro sabe o que o seu dirigente pensa. Chegar na perfeição é conhecer o pensamento de Deus. Entendem isso? E é o nosso destino. Por isso que o Espiritismo é o consolador. E quem afirmou isso foi o próprio Cristo. E evidentemente que a doutrina espírita não pode negar essa verdade. Não é para enganar ninguém. Porque o consolo da doutrina espírita é o consolo pela construção daquela fé que o Espírito José disse. A fé raciocinada. Fazendo as coisas sabendo por que estamos fazendo. Mas então, a missão de Jesus, ela pode ser dividida em duas partes. A missão de Jesus, genericamente. Como eu disse no começo, se uma visão nossa aqui ainda pequena, pode ser dividida em duas partes. A primeira parte da missão de Jesus, ele foi designado por Deus para cumprir essa missão. Ele é ministro do Pai. Então, a primeira parte da missão dele foi a de construir a terra. Uma coisa que parece inusitada. Parece que só o Espiritismo fala isso. E isso está narrado nesse livro aqui, ó, A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, e a autoria do Espírito Emmanuel, em que ele vem nos narrar que foi Jesus quem construiu a terra. Jesus é tão grandioso que às vezes alguns segmentos do cristianismo confundem ele com Deus. Isso tem problema? Não. Problema nenhum. Não muda nada. Com o passar do tempo nós vamos descobrindo a verdade, porque até a própria ciência faz isso. De vez em quando a ciência se equivoca. Mas na frente vem alguém e diz, olha, não é bem assim não. E a ciência, percebendo que realmente não é bem do jeito que pensava, ela não muda. Porque é a verdade, é a luz que chegou. Pois bem, mas o que diz Emmanuel nesse livro aqui? É muito interessante. Emmanuel nos diz que funciona assim. Nós temos um Sol, não temos? Nossa Terra é vinculada ao nosso Sol, chamado de Sistema Solar. Existe o Sol e vários planetas. Aqui na Terra, atualmente, a ciência afirma que são 8. Eram 9, eles tiraram 1. Não é isso? Então, são 8 planetas. Emmanuel nos diz que o Sistema Solar, ele é governado por um grupo de espíritos puros. Um grupo. Ele não diz quantos não. Então, é um colegiado, como nós chamamos aqui na Terra. Ou seja, uma equipe de espíritos puros é que governam todo o sistema solar. E aí Emmanuel diz, Jesus é um desses espíritos que gerencia o sistema solar. Deu para entender? Até aqui, todo o sistema é gerenciado por uma equipe, uma pleiade de espíritos puros que chegaram ao topo da perfeição.
E Jesus é um deles. E Emmanuel, então, continuando, ele diz assim, olha, quando Deus resolveu criar a Terra, ou seja, mais uma morada para os seus filhos, mais uma escola de aperfeiçoamento espiritual, ele chamou Jesus, que é um dos membros do sistema, e designou Jesus para elaborar a Terra, para construir a Terra. Alguém fala, mas é possível? É assim que funciona? Quando a gente lê a doutrina espírita com mais cuidado, a gente vai percebendo, vai pensando, e vendo que o Espiritismo não tem tropeço. O Espiritismo é como a matemática. Matemática diz assim, 5 mais 5, o professor diz 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 20, 40. 1000 mais 1000, 2000. 1 milhão mais 1 milhão, 2 milhões. Nossa, por que ele sabe isso? Se você fizer o cálculo, é isso mesmo, não tem o que mudar. Não é isso? É exatamente isso. Então, os espíritos, quando eles falam, como eles têm o conhecimento geral, eles não cometem equívoco. E olha como é interessante. A questão número 1 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: o que é Deus? A resposta é surpreendente. É pequena, mas altamente profunda, sábia e precisa. Qual é a resposta do Espírito de Verdade? Ele diz assim: Deus é a inteligência suprema. Veja que nós evoluímos por meio da inteligência e do sentimento. Deus é a inteligência suprema. Olha, se é a inteligência suprema, não há como admitir erros. Erra quem não conhece. O erro é fruto do desconhecimento. A inteligência suprema não erra. Deus é a inteligência suprema, causa primária. Aqui está a chave do entendimento. Causa primária ou primeira de todas as coisas. O que significa isso? A gente estava habituado a dizer assim, foi Deus que criou tudo. Não é? Nós ouvimos muito isso. Mas os Espíritos não dizem que Deus é o Criador de tudo. Inteligência suprema, causa primária, ou seja, causa primeira. É assim, Deus, Ele criou, vamos dizer assim, o início das substâncias do universo, a matéria-prima do universo, e colocou aí para a gente reconstruir. Nós somos co-criadores, diz o Evangelho. Afinal de contas, criamos ou não criamos? Quanta coisa o homem já não criou. Mas para criar, o homem tem que utilizar o quê? As substâncias da natureza. Por isso que ele diz assim, Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como que Jesus construiu a Terra? Utilizando-se do fluido cósmico universal e aplicando as leis do Pai. Aplicando as leis do Pai. É simples. No entendimento, para fazer isso, é necessário que tenhamos todo um desenvolvimento espiritual. Mas deu para entender a diferença, como que isso se encaixa. Mas olha, a criação da Terra está na Bíblia. Não estou falando lá do Velho Testamento, não. Eu estou falando do Novo Testamento, do Evangelho de São João. Primeiro capítulo do Evangelho de São João, nós destacamos aqui apenas alguns versículos, que não dá para citar todos, mas quem quiser é só ir no Evangelho de São João, que está na Bíblia, e nós vamos verificar no capítulo 1 do Evangelho de São João. O que diz então? O que diz? Diz assim, olha, São João diz assim, capítulo 1,
inciso 3, ele diz assim, ó, tudo foi feito por ele. Está se referindo a Jesus. E sem ele, nada foi feito. Ele está contando para nós que quem construiu a terra foi Jesus. Isso aqui às vezes passa sem ser entendido, porque é tão profundo. Vamos ao 14, inciso 14, ele diz assim, ó, e o verbo é Jesus. O verbo significa expressão do pensamento. Os Espíritos não agem pelo pensamento. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é que se fez carne e habitou entre nós? Não foi o Cristo? Ele está falando dessa figura. E vimos sua glória. A glória que um filho único recebe do seu Pai, cheio de amor e de verdade. Olha o amor e a verdade aparecendo aqui. Mas a gente vai lá agora no inciso 10. Inciso 10 diz assim, e diz o seguinte, estava no mundo, está dizendo que Jesus estava aqui no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo foi feito por ele, está aqui na Bíblia. Essa Bíblia é a Bíblia católica, viu? Foi feito por ele. E o mundo não o conheceu, ou seja, não o aceitou. Foi morto, né? Eles achavam que estavam eliminando Jesus aqui na terra. Muito bem. Mas qual seria a missão de Jesus? Nós sabemos que Jesus ele foi anunciado por Moisés e por vários profetas depois. Ele foi anunciado por Moisés mais ou menos 1400 anos antes dele nascer. Lembra que nós dissemos que a terra é um projeto de Jesus? Nada acontece por acaso, não existe azar, mas também sorte não. O que existe é um encadear planejado do plano espiritual. 1400 anos antes, Moisés anunciou a vinda de Jesus, a chegada de Jesus. Na verdade, ele recebeu no Monte Sinai essa informação. Está aqui em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 15. E segundo consta aqui, a missão de Jesus era revelar as ordens do Pai, as ordens de Deus. Como é que Deus dá ordem? Fica gritando com a gente? As ordens de Deus são expressas nas suas leis, em todas as suas leis. Por isso que Jesus veio para revelar as leis do Pai. Claro que só poderia vir um Espírito que conhecesse, não é verdade? Se não conhecesse, não teria, vamos dizer assim, condições de revelar coisa nenhuma. Por isso que ele é um Espírito puro. E aqui, mesmo na Bíblia, nós não vamos ler porque o nosso tempo já está quase se esgotando. Eles dizem, nós devemos ouvir esse mensageiro. Ele fala, ai daquele que não ouvir. Deus tomará conta dessa pessoa. Ou seja, nós temos que prestar contas a Deus. Lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, lá diz que a única forma da gente ser feliz é cumprir as leis do Pai. E que nós somente somos infelizes quando nos afastamos dessas leis. Aí veja, 1400 anos mais ou menos, já foi anunciado que Jesus ia nascer na Terra. Foi adivinhação? Isso? Alguém adivinhou? Não. Isso chama predição. O que é predição? É você dizer antes o que vai acontecer depois do que você sabe. Por exemplo, nós sabemos que em 2030 vai ter uma Copa do Mundo, não sabemos? Que é de 4 em 4 anos. Não é isso? 2026, né? 26, mas em 30 também. Porque é uma programação. Porque é um projeto. Nós sabemos que daqui a 4 anos teremos eleições de novo no Brasil, não sabemos? Por quê? Porque está planejado. Como a Terra é um planejamento do Cristo,
tudo se sabe. Mas Jesus também não anunciou 18 séculos e meio antes a chegada do Espiritismo? Ele disse: rogarei ao meu Pai, ele vos enviará outro Consolador. O Espírito de verdade, não está na Bíblia. 18 séculos e meio antes. Como é que Jesus sabia? Meu Deus, é o planejamento dele. É o planejamento do principal que ele sabia. E hoje nós estamos sabendo que a Terra vai passar por um mundo de regeneração, não sabemos? Não foi anunciado antes. Então, isso é para nos ajudar a ir buscando as etapas seguintes que virão, as etapas subsequentes. Então, veja, se a gente quiser montar um centro espírita, o que a gente tem que fazer primeiro? Vai construir a casa, vai funcionar? Não é? Nós sabemos que Jesus construiu a Terra há mais ou menos 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Então, há 4 bilhões e 600 milhões de anos, Jesus já era um espírito puro. Percebe? Por que a gente tem que acreditar no Cristo? Porque nós já vamos entendendo. Isso não é com fanatismo, não. É a compreensão verdadeira de quem seja Jesus. Por que Jesus multiplicou pães? Por que curou o cego com lama? Transformou água em vinho? Curou leprosos? Meus irmãos, Jesus é o farmacêutico dos farmacêuticos. Ele conhece todos os remédios, todas as substâncias químicas que a Terra pode produzir. Porque foi Ele que elaborou as substâncias químicas da Terra. Percebem a lógica da coisa? Mas Jesus não fez aquilo que fosse nos assustar. Os Espíritos falam, o conhecimento vem proporcional ao nosso entendimento. E eles falam que um fenômeno muito estrondoso mais assusta do que esclarece. Uma coisa muito grande a gente corre com medo, porque não compreendemos. Então, Jesus teve 2 missões. Podemos dividir a missão dele em 2 partes. A elaboração da terra, que é essa nossa casa, essa nossa morada, essa nossa escola de evolução. Qual é o destino da terra? Se Jesus já elaborou um projeto da terra, qual é o destino da terra? A terra um dia será um mundo celeste. Sem dúvida. É que os Espíritos explicam. Jesus elaborou a terra e ela tem já um destino pré-estabelecido. Mas nós já fazemos assim, já, aqui na terra. Nós já agimos dessa maneira. Você compra os ingredientes para fazer um prato qualquer, não é assim? E já trabalha para que esse prato se concretize. O Cristo não ia elaborar um planeta para não dar em nada. A Terra um dia será um mundo celeste. E Jesus acompanha isso cotidianamente. Jesus conhece cada um de nós, sabia? Ele diz, olha, o pastor conhece todas as ovelhas. Quando a gente lê o Evangelho, no Novo Testamento, os apóstolos eles dizem assim, olha, nem precisava apresentar uma pessoa a Jesus, não, que ele conhecia todo mundo. Por isso que lá no Livro dos Espíritos, quando define o Espírito puro, eles falam, o Espírito puro é aquele Espírito que não sofre nenhuma influência da matéria. Ele está acima. Porque nós somos espíritos imperfeitos, a matéria nos engota. A gente tem uma série de dificuldades, não compreende muita coisa, nem o nosso passado. Mas o Espírito puro, ele é pleno, percebe? É pleno. Jesus conhece a cada um de nós. O destino da terra, vou repetir, é um dia ser um mundo celeste. E será. Não tem como não ser. E já está programado. Percebe? Dá para entender isso. E nós? Qual é o nosso destino? É um dia sermos o Espírito puro. Quem sabe nós, ao final da nossa caminhada evolutiva,
Vamos habitar o céu, que um dia será a terra. A terra um dia será o céu. Por isso que a nossa fé tem que se agigantar. Nada vai dar errado. Impossível. Os Espíritos falam, nem nós mesmos temos capacidade de impedir a nossa chegada ao reino dos céus. Porque foi para isso que o Pai nos criou. Ele está nos aguardando. E Jesus tem esta outra missão, que é a de encaminhar todos nós ao reino de nosso Pai. Que Ele nos abençoe.